A, a Idade Média. Mas o que significa a Idade Média? Nada se atentarmos para o fundo das coisas, o que deseja significar. Se ativermos a uma convenção que, na verdade, data apenas de 3 séculos. Com efeito, Idade Média, como observa o grande mestre Albert Paul Philip, é o que não é nem antiguidade, nem tempos modernos. Definição negativa, pouco esclarecedora. Nela se reconhece o altaneiro dogmatismo do espírito clássico. A expressão da Idade Média é, por consequência, a ideia concreta da coisa que foi criada em 1667 pelo professor Core de Leite. Assim, todos os nomes que se puderam inventar, o que de Idade Média é, sem dúvida, é um dos piores, na medida que se faz desde o tempo na marcha da história, um corredor indistinto de saudade e esperança. Foi, porém, que prevaleceu e nos guardamos como uma expressão convencional, que não tem em si mesmo um valor que um sinal algébrico. Por outro lado, o nome cobre a realidade cronológica sobre a qual os autores ainda não se puseram de acordo, pois vive um vasto período que se compreendia sobre a expressão da Idade Média nos tempos heterogêneos, que iam desde o começo do século V ao final do século XVI. Passou-se a se distinguir mais recentemente, pelo menos em duas idades médias, uma propriamente dita, isto é, aquela que responde mais diretamente às ideias do obscurantismo, do atraso, que se identificam com esse nome, e aqui iria no século V até o século XII, e a Idade Feudal, caracteres inteiramente diferentes, que se estendia no século XII até o século XVI. Os medievalistas, aprofundando seus estudos, chegaram à conclusão que como seria de esperar, com esse longo período de 11 séculos que cobria as realidades diferentes e muitas vezes opostas, e que, por exemplo, os tempos que se precedem e preparam para a Renascença não se assemelhavam aos que Carlos Magno conhecera. Assim, na atualidade, uma tendência crescente a restringir a palavra medieval aos 400 anos que procederam na Renascença e sucederam ao que se chama geralmente da Idade da Noite e Idade Média, fazendo distinção semelhante a Michel Core referiu da chamada Idade Média, justamente a noite da Idade Média, o período feudal, ao tempo em que se estende no século IX ao século XI ao século XIII, considerando-se os dois séculos seguintes ao que parece como um período de transição para a Renascença. A Idade Média não é uma época de transição. A Idade Média não é uma época de transição. É época obscura também, na qual as luzes de intelectuais se apagaram, mais ou menos.
entre os períodos da civilização brilhante, em que a vida era mais ou menos mal assegurada, em que os processos materiais quase não se fazem. Tais definições convêm do período perturbado, no qual se aboliu lentamente o tipo da sociedade antiga do século VI ao século IX, mas aos posteriores. Com efeito, durante muito tempo, os historiadores consideraram, sobretudo por uma ignorância, que tudo achavam de Idade Média na história da civilização ocidental. Estendia-se como um período obscuro entre a civilização antiga e a civilização moderna, cujo começaria um pouco anterior à Renascença. Esse período, do ponto de vista, está agora retificado. Sabe-se que a sociedade feudal merece entre si uma consideração especial, com a singularidade bem organizada em muitos aspectos semelhantes. Contudo, os termos de Idade Média e Idade Medieval foram conservados pela maioria das partes dos autores no período feudal. Entretanto, o ponto de vista da história do livro são critérios mais largos e não mais restritivos que se devem anotar para a definição de medieval. O que é manuscrito é que o manuscrito medieval se identifica estritamente com a vida monástica e está contemporânea nos tempos da Idade Média, mais recuada da Idade Média, mais recuada da Idade Média. Pipino o Breve, já embora ao assumir o trono, a mais extraordinária Florência de conventos, o seu reino estava coberto de mosteiros, pequenos e grandes, independentes um dos outros. Todos mais ou menos regidos pela regra benedita. Todos privilegiados, mas submetidos à autoridade espiritual do bispo. Todos grandes proprietários de terras e de homens repletos de riqueza, bárbaras do seu tempo. Algumas grandes abadias são tão célebres que é bom citar-lhes o nome: Santa Martins de Tours, onde repousava o corpo de São Benedito, mosaico na região aquitana de todos os outros, ou centenas. Sim, adotemos um critério delimitador da Idade Média, no que se refere ao assunto de respectivos manuscritos, o período que se estende em números redondos do ano 500 até 1500, ou seja, o período de 10 séculos que vai dos primeiros conventos do seu trabalho de escrita até a invenção da imprensa. Isso é tanto mais que imperioso quanto se sabe que não se persistem a história do livro, os motivos que levaram os historiadores a distinguir várias idades médias mais ou menos esclarecidas. O atraso ou obscurantismo medieval não se afeta nos tempos, a não ser a incidental do que era o fenômeno da rede social que escapava os manuscritos fechados nos conventos, a história da cultura, dos motivos para distinguir as idades médias, mas não a história do livro, o que encara como um veículo literário
o que se encara não como um veículo literário, mas como uma coisa, ora qualquer que seja o grau de adiantamento popular, seja embora praticamente nula, da circulação do livro, como de fato era, e nulo em seu manuseio fora dos reduzidos componentes da classe social clerical. Nem por isso ele se deixou de existir em toda sua plenitude, como livro ligando um lado através do pergaminho, a do papiro, e por outro lado através das novas técnicas, o texto manuscrito, o texto impresso. Além disso, ainda não os difundisse com facilidade e a quantidade que o livro moderno nos acostumou. O livro medieval conservou os conhecimentos e guardou-os para a Renascença. Hibernou-os para os conventos e preparou, em consequência, sem saber, de certo sentido, sem o querer, o movimento intelectual que substituiria a tábua medieval de valores. A Renascença não teria sido possível no que concerne às obras escritas se a Idade Média não estivesse possuído por esses enormes silos que foram as bibliotecas monásticas, as universidades universitárias e as particulares. Eis porque os historiadores da cultura, vendo exclusivamente o que foi conservado, e se recusaram a enxergar que a Idade Média era uma era de ignorância e obscurantismo, da mesma forma que os historiadores sociais, vendo exclusivamente que não foi difundido, acusam-na de todas as faltas de contra-inteligência, uma vista de equitativa, que tem sido certos estudiosos modernos, como Ilgizar, por exemplo, que reúne duas qualidades que se podem perceber sem dificuldades as duas faces de uma questão. O verso e anteverso da medalha. Entre os que defendem que a Idade Média, de acusações que lhe foram feitas contra, se fosse insuspeito de ele emitir, que afirmava o contraditório diretamente da opinião, que encarava a Renascença como um sol que repentinamente nascido por meio de trevas profundas, supõe a uma sombra espessa que tivesse antecedido e apagar o espaço intermediário, atribuindo a eclosão dos modernos à interrupção da antiguidade entre eles. Eu contradigo pelos fatos mais positivos, mas contradizeria da mesma forma, sem nenhuma hesitação, se estivesse por mim apenas uma teoria da história. A história não admite um brilho repentino que possa surgir sem que procedesse de um crepúsculo. A teoria não admite que a cultura emane diretamente da barbárie. A teoria não admite que populações retardadas de um grau inferior se apropriem instantaneamente e sem um trabalho de gerações sucessivas, o espírito das populações chegadas a um grau eminente. A teoria, enfim, não admite que uma era caracterizada por descobertas superem todo o labor da antiguidade, como a imprensa, a América, o sistema do mundo, que seja filha de uma era mergulhada na obscurinência. Isso é tanto mais exato quanto se sabe que a Renascença apareceu da Idade Média e que estava morta, e bem morta, e tinha cumprido seu destino.
A Renascença nada destruiu, como todas as coisas dessas vidas perecíveis em que a vida nasce da morte. Ela foi engendrada pela própria corrupção da idade que a sucedia. Ela se estabeleceu sobre ruínas, o grande século da Idade Média, o que poderíamos denominar de século clássico, é o 12 a fim do século 13, que começa da decadência no século 14. Ela está quase terminada desde os primeiros século V e a sua dissolução à teoria da história. Leclerc, pelo menos que nos parece irrefutável, é certo por outro lado, embora diminuta sobretudo. Quando a comparamos com as medidas modernas, mas as exigências não seriam as mesmas. A difusão do saber, ou seja, a circulação do livro, era bem maior do que em geral se imagina. E todo caso correspondia às necessidades da época para a Renascença. O movimento laico por existência pode ocorrer necessário de supor os profanos que tivessem um acesso a cada vez maior às bibliotecas, ou pelo menos que tivesse o conhecimento dos manuscritos que somente as bibliotecas existiam, e nesse trabalho intelectual ininterrupto. Em toda a Idade Média explica que o humanismo medieval seja, dentro das suas proporções, tão importante quanto o humanismo renascentista. É bem certo que a finalidade de ambos era diferente, até que é oposta, mas aqui não são intenções que constam, são os resultados. E o que observa Willard D. é considerar o problema de uma maneira bem exterior ao atribuir ao humanismo com todas as modificações que desde o século XIV que produziram o espírito científico. Durante toda a Idade Média, vê-se aumentar sem interrupções o conhecimento das obras antigas e dos meios que dispunham dos sábios da antiguidade. Se pode compreender de forma mais íntima do espírito de escritores antigos, o primeiro da Itália do século XIV, depois de outras nações, e devemos atribuí-los a causas mais profundas no seio dos novos povos, e mais particularmente nas cidades que constituiu-se de uma nova ordem política social que se assemelha em muitos à que reinava nas cidades antigas. Disso resultou no sentimento de vidas, as disposições gerais do espírito, os interesses, as representações tomadas por um aspecto mais pessoal, e é a sua afinidade com a mentalidade dos povos antigos que tornou possível uma compreensão nova de revigoramento de pensamento antigo, assim como escrevia Ilgaz. Com a sua penetração habitual, não só a Idade Média se apresenta com inúmeras antecipações renascentistas e principalmente nos seus 2 últimos séculos como uma tímida coloração renascentista, como são numerosos os requisitos medievais em plena Renascença. Não existe ambas a incontestável linha demarcatória na história do livro. Nessa linha poderia ser marcada por invenções da imprensa. Não seria então para que os nossos fins o limite e a distinção
Ora, se assim é, a nossa Idade Média não se divide em períodos de maior ou menor, adiantando o adiantamento intelectual, a não ser à medida em que o progresso desse domínio se tiveram refletida na técnica do livro e na sua encadernação, na sua ilustração. Foi disso a Idade Média, como era o manuscrito, e é o período de 10 séculos que nos referimos. Durante esse longo período, o livro é indústria eminente, exclusivamente monástica, mais do que um simples trabalho de ordem material. A cópia de um manuscrito assumia foros de exercício espiritual, era capaz de aprimorar as virtudes e de realçar os merecimentos sobrenaturais dos monges. Os livros foram classificados como Guinness. Os livros foram classificados como Guinness. Quinto prior grande de Cartucha, como eterno alimento de nossas almas. E é sua cópia por ela colocada entre os primeiros deveres monásticos. Outro monge, Osbert, da abadia de Saint, fabricava pessoalmente os tinteiros que se deviam servir como os seus copistas. Teodoro de Abada Duche e repetia continuamente aos seus monges: escrevei uma letra, traçai neste mundo, vos executará o pecado no céu. E contada a história de um monge culpado de inúmeras infrações das regras monásticas, mas fervoroso e assíduo copista. Depois de sua morte, ao comparecer perante o tribunal do grande julgamento, enquanto os anjos maus expunham um a um dos seus pecados que ele cometera, os anjos bons expunham uma das letras que tinha escrito. Afinal, uma única letra ultrapassou em número os pecados cometidos pelo monge, e o Supremo Juiz absolvendo o culpado, mandou a sua alma que retornasse ao corpo e concedeu-lhe vida em tempos necessários para que se corrigir. Apesar do zelo e assim dependido pelos monges copistas, era frequente os erros na cópia ou no ditado, quando se desejava de obter várias cópias simultâneas. Um monge e vários copistas. O texto original. Se aconteceram o texto com os latinos, mais frequente eram enganados e cometidos citações gregas. O honesto escriba ignorava frequentemente essa língua. Então, em duas ou uma, decalcava penosamente os traços da escrita grega. Esse decalque, apesar das suas imperfeições, nos era grandemente útil quanto às citações dos autores gregos, que não tinha nenhuma cópia existente, ou confessava o seu embaraço suprimindo a citação ou substituindo por letras gregas. Isto era grecum, a forma do uso que desenvolveu 4 palavras, greco status, nomo, gênio, transformado quase em um provérbio que designava a ignorância do grego existente sobre o nome noite áticas. Uma interessante compilação do romano ao Eugério, bibliolófico, muito instruído nas suas literaturas, retirou grandes variedades de anécdotas extraídos interessantes. Muitos manuscritos deste livro, muito curiosos e desprovidos de citações gregas feitas pelo autor, porque em tempo nos mosteiros
em que foram copiados em grego era inteiramente desconhecido, mas algumas vezes também transcrições gregos por um escriba ignorante. Nos revela que não deixava de ser interessante como a língua de Homero e Demóstenes, que eram pronunciadas no aspecto material da Idade Média, consagrada para a substituição do rolo pelo codex. Da mesma forma, substituiu o papiro pelo pergaminho. E já a transição da Renascença, o pergaminho para o papel, o rolo é somente conservado para a categoria muito especial de manuscritos, chamado de rolo dos mortos. Assim, o escritor M. Lamont, quando o mosteiro perdia o seu chefe ou um dos seus membros importantes, a notícia do falecimento que ele transmitia nas abadias vizinhas ou aos estabelecimentos da mesma forma, ordem de uma folha de pergaminho que se relatava no morto. Cansei.